Neste vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá pelo Instagram, então se você não me segue ainda, me segue otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários independente e neste canal eu mostro como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então vamos direto para o conteúdo. O BR Souza me perguntou por que o M2 não representa a inflação de uma moeda. Para quem não sabe, pessoal, nós temos os vários agregados monetários, que são formas que nós temos de somar, teoricamente, tudo que é disponibilizado para uma determinada população, um determinado país, em relação à moeda, tá? Então, estes agregados monetários, M1, M2 e M3, eles nada mais representam do que, inicialmente, o M1 seria a soma das cédulas e das moedas mais diretamente dispostas para o público. À medida que nós vamos somando M2 e M3, a gente vai indo para crédito, tá? Então, por exemplo, M2, ele já vai pegar tudo que é CDBs dos bancos e aquele capital que as pessoas têm à disposição de uma maneira mais imediata. O M3 adiciona também tudo que é caderneta de poupança e o M4 adiciona outros títulos de crédito, letras hipotecárias, letras de câmbio e outros títulos que também podem ser utilizados como meio de pagamento, como reserva de valor e não só a moeda propriamente dita, tá? A pergunta dele foi basicamente por que a quantidade de moeda medida mais diretamente ali daqueles certificados de depósitos que as pessoas têm, porque que aquilo ali não representa a inflação. Simplesmente, né, porque a inflação ela nada mais é do que o aumento da moeda em relação aos bens que existem e aos serviços que são disponibilizados. Se a moeda dobra de quantidade, mas os bens e serviços também aumentam, não haverá inflação ou haverá uma inflação diferente do aumento da moeda. E isto fica muito claro neste gráfico aqui, ó, do Fred americano, né, em que ele mostra que esta linha azul, ela é o M2 de 1981 na base 100 até hoje, e eu também coloquei na base 100 aqui o CPI, que nada mais é do que a inflação americana. E veja que o M2 aumentou muito mais do que a inflação, ou seja, os bens e serviços disponibilizados compensaram este aumento enorme de moeda aqui, de forma que a inflação, que é de fato o aumento de preços, não aumentou tanto, né? Porque nós temos mais moeda sim, mas também nós temos muito mais bens e serviços para repartir esta quantidade de moeda. Então quando falam que, olha só, o Fed aumentou o M2, o Fed colocou o dinheiro na mão das pessoas, isso não significa necessariamente que a inflação vai aumentar. E veja, isso aqui é um dos aspectos da inflação. A inflação não é pura e simplesmente um aspecto monetário, tá? A inflação também decorre de inércia, decorre, por exemplo, da própria inércia contratual. Dos contratos brasileiros, a maior parte deles, por prazos acima de 6 meses, já tem cláusulas que vão aumentar automaticamente o preço de tudo conforme algum índice de inflação. Então isso é a chamada indexação, né? Automaticamente, sem que as pessoas façam nada, os preços vão aumentando. E, obviamente, as expectativas, que é o principal fator da inflação. Fora, obviamente, o aspecto monetário. A inflação, ela é algo extremamente complexo e que ninguém até hoje tem uma explicação concreta e objetiva de todas as suas variáveis, tá? Então não é tão fácil como algumas pessoas julgam falar na internet, e é por isso, basicamente, para responder, que o M2 não é a explicação da inflação. O Zou Ega perguntou: mudando de estado, usar meu dinheiro para comprar um apartamento ou usar meu dinheiro para empreender e eu alugo um apartamento? No meu ponto de vista, né, sempre que na vida você tem algo que é mais imprevisto, faz sentido você ter capital, caixa, né, para qualquer mudança e para que você tenha flexibilidade. Se você quer empreender, isso aí não tem nem sombra de dúvidas, tá? Com certeza eu não assumiria o risco de você ter um capital imobilizado em um imóvel, considerando que você vai assumir um risco alto, que é empreender. Eu não sei exatamente o seu modelo de negócio, Zoega, mas claramente, se você vai empreender nos ramos mais comuns que necessitam capital, faz muito sentido você ter, né, capital disponível para qualquer coisa, porque se você tiver dívidas na sua empresa, principalmente tributárias ou trabalhistas, e você não conseguir, teoricamente, pagar, né, você vai poder ser executado. Isso daí não é nada legal se você não tiver capital para pagar. Ó, o Frederico perguntou o que acha do BMMT11. Para quem não conhece, pessoal, esse BMMT11, que é um fundo do Bradesco, né, que aparece aqui, o BMMT11, que ele nada mais é do que um fundo que ele vai seguir um índice de momentum, tá? Quando a gente vê as características, né, o fator que aqui ele chama de momento, né, mas é momentum nos Estados Unidos, e ele vai seguir esse índice aqui da Morningstar. A Morningstar é uma das empresas que cria regras, né, cria
índices, cria carteiras teóricas que podem ser utilizadas por gestoras para de fato constituir fundos, tá? Nós temos vários exemplos disso no Brasil. Aqui ele vai trabalhar com o fator momentum de uma maneira bem barata, cobrando 0,30% ao ano. Quando a gente observa as empresas, né, a composição da carteira propriamente dita, a gente vai ter estas empresas aqui que vão entrar dentro, né, deste índice. Teoricamente aqui aproximadamente 30 empresas pelo próprio índice, né, ou seja, pelo próprio conjunto de regras. Conforme a gente observa aqui nesta lâmina, tá, nos últimos 10 anos aproximadamente rendeu significativamente mais do que o Ibovespa, né, começando ali com 10 mil reais, hoje no Ibovespa teria aproximadamente 21 mil reais e nesta carteira teórica deste fator momentum teria aproximadamente 32 mil reais aproximadamente, ou seja, um retorno bem superior, tá? Aqui obviamente isso aqui é a carteira teórica, não considera falhas na execução desta carteira e não considera taxas de administração. O número de ações é bem concentrado, bem mais concentrado do que o próprio Ibovespa, tá? Algo que eu achei bem positivo é que ele dá pesos iguais, então ele diminui bastante o risco, tá? Então isso eu achei positivo. Para quem não sabe, o fator momentum nada mais é do que você comprar os ativos que estão subindo. Nossa, Otávio, isso daí não é trading, comprar o que está subindo e tal? Teoricamente é, né? Mas quando você faz de uma maneira recorrente, consistente, automática, automatizada, sem que você tenha que ter qualquer ingerência de compra ou de venda, você reduz muito o risco dos erros emocionais que acontecem de investidores de varejo, né? Tentando aí fazer qualquer tipo de trading, ou swing trade, ou day trade, tá? Então, o fator momentum, ele tem comprovação empírica e acadêmica. O que ele não tem é muitos fundos que desempenharam bem depois dele ter considerado as taxas e custos de girar a carteira, porque esse tipo de estratégia funciona bem quando a gente tem ações, né, que vão subindo e que não precisam de um giro muito grande, tá? Se tem que ficar o tempo inteiro girando a carteira, o que é relativamente comum, pode ter grande custo ali naquele giro e consequentemente pode reduzir grande parte da rentabilidade. As carteiras teóricas, logicamente, elas nunca têm esse tipo de custo, então muitas vezes pode parecer muito bonito no gráfico, tá? Então eu sou um pouco cético em relação ao fator momentum, nada contra utilizá-lo como filtro, que vários ETFs, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, podem utilizar. Algumas outras empresas estão trazendo essa questão de fatores também para o Brasil. Outro exemplo aqui é da Investo, da gestora, né, que além de ter aquele WRLD11, que é o famoso fundo que equivale ao VT, que trouxe o fator beta, o fator mercado global para o Brasil, né? Tem alguns fundos aqui setoriais, mas nós temos também dois fundos bem interessantes de fator valor e tamanho aqui, né? Por exemplo, o SVAL11, que nada mais é do que um fundo que investe em small caps americanas, tá? Do fator valor. Então, quando a gente vai ver como que ele considera, né, ele basicamente compra o ETF da Vanguard lá nos Estados Unidos, que é o VIOV, que é um fundo equivalente ao IJS, equivalente ao Sleeve, e portanto ele vai investir em aproximadamente 430 empresas, um pouco mais de 400 empresas que vão ter menores múltiplos de preço, mais baratas. Então isso aqui também é o fator valor e o fator tamanho sendo trazidos para o Brasil. Além disso, né, para próprias ações brasileiras, também já criaram o SCVB11, tá? Que com um racional parecido com o que nós observamos ali no Bradesco, a gente vai ter também um índice, neste caso aqui, que é desenvolvido pela Market Vector, que é uma outra empresa que faz a gestão de índices, para comprar empresas de small caps de valor americanas. Os critérios dele, eu observei, são muito parecidos com os do VIOV, tá? Então vai considerar múltiplo de preço sobre o valor patrimonial, etc, tá? Lembrando que você vai ter sempre aqui o valor de 15% de imposto de renda, tá? Quando a gente observa basicamente a composição dele, hoje em dia, né, mais de consumo cíclico, industrial e utilidade pública, essas aqui são as principais empresas e que tendem também a desempenhar bem no longo prazo, assim como os outros ETFs de fatores. O Eric perguntou: estou te seguindo, mas fazendo timing para comprar dólares e ETFs, deixando ordens em aberto. Faz sentido? Na realidade, Eric, o que eu posso dizer para você? Você ganha dinheiro no mercado quando você está com as chances ao seu lado, ou seja, quando você espera uma situação em que a espera vai lhe trazer dinheiro, tá? Então, quando você está comprado em uma ação, quando você está comprado em um título de renda fixa, o simples fato do tempo passar gera, teoricamente, ganho para você, porque a passagem do tempo vai, no caso da renda fixa, fazer com que você chegue mais perto do vencimento e aquele título irá se apreciar, como também no caso de uma ação, as empresas vão, teoricamente, sendo lucrativas e vão aumentando o seu respectivo valor intrínseco, tá? Então, o fato de você esperar investido vai fazer com que você
tenha, obviamente, mais dinheiro. Você ganha dinheiro na espera, você não ganha dinheiro agindo, né? Comprando e vendendo em momentos específicos. Você ganha dinheiro esperando na posição correta, que é investido. Se você não está investido, se você está esperando, se você está com uma ordem aberta, por exemplo, teoricamente, né, você está contra a tendência, porque se você está com uma ordem aberta a R$90 e o valor hoje lá de um título de um ETF está R$100, a tendência é que ele aumente de preço, a tendência não é que ele diminua. Você pode me dizer, pode ter uma volatilidade que pode fazer, teoricamente, o preço descer a 90 e eu poder comprá-lo a um valor mais barato. De fato, certo? Isso é possível. É também totalmente possível que o valor suba para 110 e fique ao lado de 110 para sempre e nunca mais volte para os R$90 que você estava esperando e, portanto, você vai perder a alta. E a forma mais eficiente dos investidores deixarem de ganhar dinheiro é eles não estarem investidos e perderem as grandes altas do mercado. Por exemplo, eu trago o exemplo para você da Nasdaq 100, que são as 100 principais empresas da Nasdaq não financeiras, certo? Nos anos 80 e 90 a gente sabe que esse índice cresceu muito. Veja que ali, por exemplo, o índice estava subindo muito forte e você pode aqui em 92 ter dito, não, as ações já subiram muito, já subiram 130%, eu vou esperar uma queda para que eu compre novamente. Você pode ter lançado aqui uma ordem de compra e ter deixado esperando. O fato é que ela nunca mais voltou para o patamar anterior. Mesmo depois, com a crise da bolha dos anos 2000, ela voltou para um patamar muito superior ao que estava ali. Veja que então durante todo este período aqui você sempre pode ter lançado ordens teoricamente de compra, né, ordens abertas que não iam ser executadas porque o preço não parou de subir, certo? Porque o preço não parou de subir durante aquele período. Então é muito difícil fazer timing. De maneira geral, eu acho isso extremamente desgastante. Mesmo que você consiga, você vai conseguir alguns pontos aí, alguns centavos a mais. Eu realmente não recomendo, tá? Eu recomendo que você coloque as chances a seu favor, senão você vai estar considerando que o mercado é como se fosse uma bolsa, né? Uma hora você ganha, outra hora você perde de maneira discricionária. Não recomendo que você faça isso, não faz muito sentido. Então, se você gostou deste conteúdo aqui, já pega o link e já manda para um amigo no WhatsApp do grupo, da família, né? Do trabalho. E também se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!